Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico a diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento de hidrogênio gasoso. Observaram-se os seguintes resultados. Então nós temos 4 amostras, cada um com a sua massa de magnésio. Então a amostra 1, 2 gramas. Amostra 2, 0,40. Amostra 3, 0,40. Amostra 4, 0,50. Tempo para dissolver. Levou 10 minutos para dissolver 2 gramas, aqui na amostra 1. Na amostra 2, 2 minutos. Na amostra 3, 1 minuto. Tá? E a amostra 4, 1 minuto. Temos duas questões aqui. A gente vai resolver a A e depois a gente vai responder a B. Então vamos lá. Respondendo a A. A, pessoal, a gente vai ter que fazer o passo a passo. Então, nós teremos que fazer a amostra 1. Certo? E qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo que aqui ele não tá falando em relação à concentração? Ele não tá falando concentração, mas ele tá falando variação de massa pela variação do meu tempo. Ou seja, e as massas que foram colocadas aqui levou essa quantidade de tempo. Então, quantos gramas por minuto, né, que a gente vai verificar em cada amostra. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, a amostra 1, velocidade é igual 2 gramas dividido por 10 minutos. Então, a velocidade vai me dar quanto aqui? 2 dividido por 10 vai me dar 0,2 gramas por minuto. Opa! Ou seja, na amostra 1, levou a dissolução desse metal em 0,2 gramas por minuto. Então, vamos fazer a 2. Realmente, teremos que fazer das 4. Mas com a fórmula em mãos já fica bem mais fácil, né, pessoal? Então, velocidade, ó, nós vamos pegar. Qual que é a massa do 2? Não é 0,40? 0,40 dividido por 2 minutos, a velocidade foi... Quanto que é 0,40 dividido por 2? Vai me dar 0,20 ou 0,2. A gente pode utilizar, tá, pessoal? Não tem problema. Gramas por minuto. Então, tá vendo que a amostra 1 e a amostra 2 levaram o mesmo tempo? Tá? A velocidade média é parecidíssima. Ambas teve 0,2 gramas por minuto, o consumo. Mas a quantidade de massa foi diferente. Mas mesmo assim, a velocidade foi igual. Então, vamos fazer da 3 aqui. Nós temos aqui, ó, velocidade é igual 0,4 ou 0,40, né, que é a massa, demorou apenas 1 minuto. 0,4 dividido por 1 dá a mesma coisa, 0,4 gramas por minuto. Então, tá vendo que, em relação a isso, o 3 teve uma velocidade média maior? Consequentemente, pessoal, o que a gente pode ter uma noção? Que o ácido clorídrico estava mais concentrado. Por isso que foi mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. 4. Vamos fazer. Então, nós temos velocidade média, que é quanto? Aqui, no caso, deu 0,50 dividido por 1 minuto. Velocidade é igual 0,50 dividido por 1, 0,5 gramas por minuto. Ou seja, pessoal, qual teve a maior velocidade média em relação a isso? Foi o 4. Por quê? Porque ó, a velocidade média deles foi 0,5 gramas por minuto. Ou seja, houve um consumo de meio grama por minuto. Enquanto na 1, 0,2, na 2, 0,2, na 3, 0,4 e na 4, 0,5. Tá certo, pessoal?
Então, vamos aqui, ó. Vamos responder a B, então, aqui, ó. Tá? Até dar um espaço maior em relação a isso. Vamos por aqui, ó. B, só para não ficar... O que ele pergunta? Em qual caso se desprendeu maior quantidade de hidrogênio? Uma coisa a gente tem que ter em mente. Tá vendo que tá falando aqui, ó? Havendo total dissolução do metal. Ou seja, todo o magnésio que foi colocado no ácido clorídrico, ele se dissolveu. Consequentemente, formou-se a quantidade máxima de gás de hidrogênio que pode ser desprendido. Mas antes de mais nada, a gente tem que lembrar da reação. Como que é essa reação? Ela é simples, não é tão difícil, mas eu sei que causa um pouquinho de estranheza no início. Mas vamos lá, ó. Nós temos magnésio mais HCl. Ele forma o quê? Ó, ele vai formar cloreto de magnésio mais gás hidrogênio. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, ó, para balancear, eu vou ter que colocar um 2 aqui, tá bom? E no resto, tudo fica 1. Então, tudo bem. O que a gente tem que ter noção, pessoal? Tá vendo que o que me importa não é só o magnésio e o gás hidrogênio? A proporção estequiométrica aqui não é 1 para 1, ou seja, 1 mol de magnésio me forma 1 mol de gás hidrogênio. Tá certo? Então, se eu colocar aqui, ó, 1 mol de magnésio, eu formo 1 mol de gás hidrogênio. Tá legal? Pessoal, consequentemente, isso nos quer dizer o quê? Tá vendo que ele não deu nenhum dado de massa atômica, nem do hidrogênio e nem do magnésio? Por quê? Porque não precisa, nesse caso, tá? Então, o que a gente tem que entender? Tá falando total dissolução, ou seja, todo metal foi dissolvido e liberou a quantidade máxima de gás hidrogênio nesse caso. O que a gente tem que entender nesse caso? Que o magnésio que a gente colocar, o que tiver maior massa, é o que vai desprender maior quantidade de hidrogênio. Ou seja, das 4 amostras, qual que tem maior massa? 1, que ele tem 2 gramas. Então, o 1 vai desprender mais gás hidrogênio por possuir a maior massa. Tá legal? Então, como que a gente vai fazer assim, ó? Como que seria... mostre como você chegou a essa conclusão, né? A gente pode colocar a amostra... Opa! Amostra com maior massa de magnésio, vírgula, liberará maior quantidade de gás hidrogênio. Esse é mais lógico do que, né? Ele é mais lógico do que cálculo em si, né? A gente usou o raciocínio mais lógico. Então, na A, qual que foi que teve maior velocidade? O 4. E na B foi o 1. Tá certo, pessoal? Então, vou até colocar aqui, ó. E uma seta aqui pra gente verificar qual que foi as respostas corretas em cada item. Tá certo, pessoal? Até que não é um exercício tão difícil, eu acredito que a A é um pouquinho mais chata, porque você tem que fazer 4 cálculos, mas nada que não seja tão difícil assim. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu convido você a ser membro. Seja membro. Com apenas R$ 2,99 por mês, vocês ajudam imensamente o canal aqui do Exatas Mentes. E logo mais, vai ter vídeos exclusivos para membros.
tá certo? Então, fique esperto e, é claro, eu só tenho que agradecer a todo apoio e todo carinho de vocês. Porque vocês curtindo, compartilhando e comentando, o YouTube entende que vocês estão interagindo e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E cada dia a gente cresce cada vez mais aqui. Tá certo? E também peço para se inscreva nos outros canais exatamente. Nós temos Matemática com a professora Diné e Biologia com a professora Carol, tá? E logo mais tá vindo o quarto canal aí, do Exatamente. E se você tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!